Ninguém quer que isso aconteça, mas a história está aí para mostrar. Hora ou outra, infelizmente, pessoas têm que pegar o que elas podem de suas casas e sair em busca de um lugar melhor para viver, um lugar mais seguro. Seja por uma guerra, por um desastre natural iminente, hora ou outra acontecem situações onde nós vemos refugiados, pessoas que têm que só sair com a roupa do corpo e uma mochila para buscar um lugar mais seguro. O que você levaria numa situação como essa? Eu sei que é difícil pensar sobre isso, mas você tem algum tipo de equipamento para te segurar numa situação tão trágica como essa? É sobre isso que a gente vai conversar hoje. Mas é claro que o mundo hoje não é só mais o mundo real, ele também é uma soma do mundo digital. E é exatamente por isso que hoje nosso vídeo é oferecido pela Surfshark. Veja, como eu disse, existem mundos diferentes hoje, né? O mundo real e o mundo digital. E no mundo digital, as suas informações também precisam ser cuidadas, precisam ser protegidas. Se você é uma pessoa que gosta de baixar muitos aplicativos ou se cadastrar em muitos sites diferentes, saiba que os seus dados eles podem ser roubados por pessoas mal intencionadas. Ou até mesmo, se você está sem a sua sinal de 4G ali e você se conecta numa Wi-Fi pública, se outro usuário conectado nessa mesma Wi-Fi tiver má intenção de roubar parte dos seus dados, seus logins e senhas, ele pode ter as ferramentas para isso. Então, com um VPN, com a Virtual Private Network, você consegue se criar dentro de um casulo protegido contra todos esses caras. Como é que funciona? Esse sistema, ele criptografa todos os seus dados, então mesmo que alguém consiga acesso aos seus dados, eles estarão completamente incompreensíveis, eles serão um monte de dados ali aleatórios, as pessoas não vão conseguir aproveitar o que elas pegarem de você. Além disso, você também consegue camuflar o seu local de origem de conexão. Então, por exemplo, hoje no Brasil nós temos uma tendência aí de conteúdos que estão sendo bloqueados em território nacional. Você pode, por meio de apenas alguns toques, camuflar, entre aspas, o seu local de origem. Por exemplo, mostrando que você está conectado na Inglaterra, nos Estados Unidos, na Austrália, e aí você consegue acesso a conteúdo que não está disponível em território nacional. Por exemplo, se você entrar na Netflix, né, logado como se você estivesse no Brasil, você vai ver uma quantidade de filmes, um top 10, alguns seriados e tudo mais. Se você trocar o seu local de conexão, por exemplo, para os Estados Unidos, você vai ter outros seriados, até mesmo coisas que você não tem no Netflix do Brasil, você vai conseguir acessar no Netflix lá de fora. Naturalmente, agora você deve estar pensando, nossa, mas eu preciso entender muito de informática para poder usar essas coisas? Não, é muito simples. Tanto no computador quanto no celular, a Surfshark é um programa muito fácil de você usar, com apenas alguns toques você configura o que você quer e você já fica protegido. E o mais legal é que isso não custa caro, muito pelo contrário. Ainda mais agora, estamos na temporada da Black Friday e a Surfshark criou uma promoção da Black Friday para você. Olha só, eles estão dando, aqui nesse vídeo, no link da descrição, tá? 85% de desconto, 3 meses de graça, e se você não gostar do serviço depois que você pagou nos primeiros 30 dias, eles devolvem o seu dinheiro. Então não tem como errar, é um negócio extremamente legal que vai proteger você, que não custa caro, basta você clicar no link da descrição, usa o nosso código ali do sobrevivencialismo, eu tenho certeza absoluta de que você vai ficar muito mais protegido também. Agora que você já está mais protegido no mundo digital, vamos voltar lá para o mundo real. Então agora de volta com o nosso papo aqui, vamos lá, vamos começar do começo. Oi, eu sou o Júlio, seja muito bem-vindo a este canal. Vamos então falar sobre equipamentos básicos para você não passar por riscos piores do que os riscos de ser um refugiado. Eu sei, cara, que esse assunto é difícil, tá? E eu sei que o que eu vou te apresentar aqui não é suficiente, mas pelo menos é o começo. Sabe o que eu percebi? Eu fui vendo aqueles vídeos das pessoas fugindo lá da região da Ucrânia e da Rússia também, e eu via inúmeras pessoas vestidas como dava, né? Ou seja, com roupas inapropriadas para o clima muitas vezes e principalmente com uma linha daquelas de você levar em avião, e isso não é um bom estado para se estar quando você abandona a sua casa. Se você tem que sair do seu ninho, da sua fortaleza, onde tudo que você tem está ali, e ir embora para o desconhecido, não é interessante você sair com um tênis que você passeia no shopping e com uma maletinha de levar no aeroporto. E eu sei que você não quer se preparar para isso. Ninguém quer se preparar para ser um refugiado. Infelizmente, ninguém gosta de pensar nesse assunto. Mas hoje eu estou aqui para te mostrar algumas coisas básicas, tá? Básicas. Se você precisar deixar a sua casa, seja por qual razão for, o que você leva para se manter minimamente com uma estrutura que possa te manter vivo. É isso que eu quero trazer aqui hoje. Se você quiser ver parte do que eu estou falando aqui aplicado na prática, a gente já fez alguns testes de evasão aqui no canal. O mais recente foi bem legal, eu fiz uma caminhada bem longa, eu vou deixar o link aqui em cima para você ver. E o que é esse desafio de evasão? É você colocar nas costas alguns suprimentos e partir
rumo a um lugar mais seguro. É claro que lá é uma simulação, né? Mas o que acontece? Geralmente uma evasão, um deslocamento da sua casa para algum lugar, ele vai levar em torno de 72 horas, ou seja, 3 dias. Vamos colocar aí um valor aproximado, né? Uma média, tá? Isso significa que você tem que ter com você pelo menos 3 dias de coisas que vão te manter vivo, certo? E quais são essas coisas, né? O que vai te manter vivo por 3 dias? Geralmente no sobrevivencialismo a gente fala muito da tal da mochila de evasão, ou em inglês a bug out bag. Só que eu sei que ter uma bug out bag, uma mochila dedicada para quando você for evadir da sua casa, é uma coisa que poucas pessoas têm, até porque elas custam caro se você for fazer elas com equipamentos rebuscados. Então eu vou me ater ao básico do básico. Aqui, ó, olha, preste atenção, eu estou te trazendo algumas coisas para diminuir o seu sofrimento e diminuir a chance de você morrer. Eu não estou aqui dizendo que esses equipamentos vão salvar a sua vida, certo? Então, comecemos. Equipamento número 1, e como eu disse, já faz referência ao que eu falei lá no começo, que é uma boa mochila. Por exemplo, olha só, isso aqui é uma boa mochila. Essa é uma mochila cargueira da Deuter, uma mochila top. Inclusive uma dessas aqui, essa aqui foi utilizada na travessia da Praia do Cassino, que a gente fez aqui no canal. Por quê? Nossa, mas agora você vai falar assim, não, Júlio, mas pô, cara, você não vai usar uma mochila do exército, uma mochila militar, tática, que seja mais robusta, mais resistente? Não, porque pensa comigo, se eu estou em uma zona de conflito, por exemplo, uma zona de guerra, e eu estou refugiado como civil, a última coisa que eu quero é usar equipamentos militares, certo? Eu não quero chamar a atenção por parecer um militar, eu posso ser um alvo. Então, uma mochila de trekking, ela é inclusive, em muitos casos, mais eficiente para carregar muita coisa. Essa mochila aqui, por exemplo, ela é 70 mais 15. Estamos falando de 85 litros de capacidade para você carregar coisas. Para você ter uma ideia, a gente já tem experiência com isso, porque a gente já usou ela várias vezes. Essa mochila aqui consegue suportar entre 10 e 15 dias de suprimento. Preste atenção, com essa mochila equipada do jeito mais adequado possível, eu consigo ficar 15 dias autossuficiente de comida, água, abrigo, tudo que eu preciso. Então, ou seja, é um equipamento incrível para você carregar muita coisa. Se você tiver que deixar a sua casa, a sua mochila, ela tem que ser confortável, tá? Então olha só o costado de uma mochila dessa, né? Todo rebuscado, tem várias fitas e tal. A gente já falou sobre distribuição de carga aqui no canal, vou deixar o link aqui em cima. Se você quiser saber de mochilas, tem um vídeo muito top aqui no canal falando disso, tá? Primeiro passo, sua mochila tem que ser confortável e fácil de carregar, tá? Não tô falando para você comprar uma Deuter, eu sei que isso aqui é caro. Mas, pelo amor de Deus, não pense nas malinhas de aeroporto, certo? Com rodinha, não funciona, pô. Então vamos pensar em ter uma mochila que você consiga carregar por longos períodos, que seja confortável e que caiba muita coisa dentro do seu interior. Afinal, se você está saindo da sua casa sem previsão de voltar, você vai ter que ter um monte de coisas aqui dentro, né? Ou seja, roupa extra, comida, um monte de coisas, tá? Então, primeiro passo, pensa em ter uma boa mochila para você não deixar coisas para trás por não conseguir carregá-las. Segundo equipamento extremamente importante, você precisa de um saco estanque. Veja, o que é um saco estanque, para quem não conhece? Nada mais é do que um saco impermeável, olha só. Esse aqui é um saco da Set Summit, olha, tem até uma janela transparente, né? Para que serve esse saco aqui? É ele que vai manter as suas roupas secas. Então imaginemos que você tem a sua mochila, tá? Não pira em ter uma mochila impermeável, não precisa disso, pô. Você tem uma mochila com uma capa de chuva, pô, você já está muito à frente. Agora, se sua mochila não é impermeável, você não tem como se proteger se começar a chover, um saco estanque vai fazer esse trabalho para você. Tudo que não pode molhar, você coloca dentro dele, enrola a boca aqui, ó, e fecha. E aí, não interessa quanto está chovendo, o que está aqui dentro vai te manter vivo. Até porque, se estamos falando de uma situação tão trágica quanto deixar sua casa, você provavelmente vai ter que dormir fora da sua casa. E você não sabe quando você volta. Então, e se você tiver que dormir numa temperatura muito baixa e suas roupas estiverem molhadas porque choveu o dia todo? Você precisa ter um par guardado aqui dentro. Devo lembrá-lo, tá? Esse aqui é só um exemplo. Você pode usar saco de gelo, você pode usar saco de ração de cachorro. Qualquer tipo de saco que não permita a entrada da água tem que ser um item mandatário quando você vai fazer uma situação como essa. O nosso terceiro item vem pela lógica, pô. Você tá com a sua mochila carregada, com o seu saco estanque lá dentro, tudo guardadinho, tá tendo que sair de casa, tá tendo que caminhar, você não calculou que você ia ter que fazer isso. Você não sabe se vai estar chovendo, se vai estar quente, se vai estar frio, mas uma coisa é certa, hora ou outra você vai ter sede, não vai? Hora ou outra você vai precisar beber água. Então como é que você carrega água hoje em dia numa situação tão tensa como essa? A minha recomendação mais óbvia é uma garrafa de água, né? Pelo amor de Deus. Só que aí que tá, existem vários tipos de garrafas de água, tá?
Por exemplo, eu, Júlio, não recomendaria o uso de garrafas de alumínio. Por quê? Simplesmente pelo fato de que elas são pesadas. E se você não sabe quanto você vai caminhar, peso é importante levar em consideração. Uma garrafa PET, daquelas de refrigerante de 2 litros cheia de água, é excelente para você poder carregar água por longos períodos. Não, você não precisa de um cantil militar todo chique. Não, você não precisa de uma Camelback de plástico Tritan e tudo mais. Uma garrafa PET já funciona. Mas uma coisa que você não pode esquecer, um recipiente para guardar água com boa quantidade é necessário, tá? Por exemplo, esse recipiente aqui, ó, ele é grande e eu sei que eu tenho uma capacidade de guardar tanta água aqui dentro que eu não preciso ficar me preocupando o tempo todo em onde é que eu vou pegar a próxima quantidade de água para beber. Como eu disse, se você tiver que andar 40 km no dia, cara, e não é só você, talvez você esteja com a tua esposa, ou com o seu filho pequeno, ou com o seu avô ou sua avó, todas essas pessoas vão consumir água e vão precisar de recipientes adequados, bem como os equipamentos que eu acabei de falar, tá? Não é só porque talvez você esteja vendo esse vídeo que só você tem que ter essas coisas. Todo mundo da sua família tem que ter um pouco desses equipamentos para poder somar e ninguém passar por necessidade e você não ter que ficar cobrindo a necessidade alheia, tá? Então, ter um recipiente para água é imprescindível. Lembre-se, frascos resistentes que não vão quebrar facilmente e que tenham a capacidade de carregar uma boa quantidade de água são primordiais. Mas agora nós temos um problema, né? Quando você está em uma área de conflito, nem sempre vai sair água da torneira. Isso significa que a quantidade de água potável vai diminuir consideravelmente se você estiver em um ambiente tão trágico quanto o de uma situação onde você tem que se tornar um refugiado. Então, água potável começa a ficar muito escassa e muito rara. Isso significa que talvez você tenha que pegar água de uma poça, ou talvez de um riacho que você nem sabe de onde vem. E aí, o que é que você vai fazer? Uma das coisas que mais mata em zonas de conflito é a diarreia, né? Ou seja, a diarreia leva a desidratação, que leva a uma série de outros fatores e as coisas se desenvolvem para pior a partir daí. Então, como é que você evita entrar numa situação onde você toma uma água ruim que te faz ficar doente? Você tem que ter algum sistema de purificação, tá? Eu tenho um aqui que ele é bem avançado, tá? Enfim, é uma demonstração, mas você pode ter várias outras formas de filtrar a água e que eu posso conversar com vocês depois, ó. Por exemplo, esse aqui, ó, é um filtro, tá? Que você coloca na fonte de água e aí você pega ele, abre ele, certo? Um lado vai na fonte do rio de água, lá da poça, de onde for, o outro lado vai para o seu cantil e você vai bombeando a água que passa por um filtro interno e sai potável do outro lado. Então isso aqui filtra 99% dos patógenos que você pode encontrar numa poça de água, num riacho contaminado. Não, ele não elimina materiais químicos como fertilizantes e coisas do tipo, mas cara, se não te mata logo de cara, pelo menos você já está no lucro, né? Ah, Júlio, mas eu não tenho grana para comprar um filtro desse, eu não vejo utilidade, não tem problema. Existem formas mais baratas, mas igualmente menos eficientes de você filtrar água. Aqui no canal a gente já mostrou outros sistemas de filtragem também, procura aqui no canal, e até mesmo água sanitária. 2 gotinhas ali em 1 litro de água já tornam aquela água um pouco mais capaz de ser bebida sem que você tenha problemas imediatos. A gente vai fazer um vídeo bem legal sobre estocagem de água aqui para você, então fica ligado que vai ser interessante você acompanhar para já pegar mais umas dicas nisso, tá? Mas enfim, água potável é uma prioridade também, então um sistema de filtragem é muito bem-vindo. Naturalmente, em uma situação de conflito, a rede de celular é uma das primeiras a cair. Infelizmente, né, o teu 4G vai parar de funcionar no estalar de dedos. Mas dependendo da situação, você ainda consegue fazer algum tipo de comunicação, seja por SMS, seja por ligações normais. Então ter um celular com bateria é primordial. Você pode usar um GPS offline nele, você pode usar a lanterna dele se você não tem uma lanterna dedicada. O celular é uma ferramenta muito útil, só que a bateria dele vai rápido, né? Então como é que você faz? Cara, você tem que ter algum meio de manter esse dispositivo ligado. Para isso você pode muito bem usar um power bank, você pode ter uma ferramenta ali para armazenar mais energia para o seu celular. Hoje em dia todo mundo tem um power bank e se você for mais ousado, você pode ter também um painel solar. Esse tipo de equipamento aqui, ele carrega via USB. Quando você deixa ele exposto ao sol, ele vai lentamente carregando o seu dispositivo. A gente usou esse aqui numa expedição recentemente, ó, se comportou de uma forma maravilhosa. Foi ele que permitiu que a gente conseguisse filmar por vários dias. Então, ter uma forma de renovar as suas baterias é imprescindível. Até porque uma das maiores dificuldades que você tem em cenários de refugiados é que você se separa de familiares. Infelizmente pode acontecer de, sei lá, você e a sua esposa e os seus filhos saírem de casa e vocês se desencontrarem, por exemplo, dos seus pais ou dos seus irmãos, e aí você não sabe onde eles estão. E é muito comum
você tem uma quantidade enorme de familiares desaparecidos em situações de crise. Então ter o celular funcionando é pelo menos uma maneira de você tentar contato com eles. E agora vamos para a pior parte, né? Ninguém gosta de dormir fora de casa, ninguém gosta de dormir num local que seja inseguro, mas se estamos falando de um cenário tão tenso quanto uma evasão, você vai ter que dormir fora de casa. Você tem que estar preparado para isso. Dormir fora de casa é um desafio enorme se você não tem equipamentos. Você vai precisar de alguma estrutura, você vai precisar de uma cama em algum lugar escondido, você vai precisar de um abrigo governamental ou de uma entidade de caridade, e depender dessas coisas é perigoso, ainda mais se você mora numa região de clima temperado, onde a temperatura cai durante a noite. Então existem equipamentos que podem te ajudar com isso. O nosso próximo equipamento ele é bem simples, mas ele já é um começo, que é o seguinte, olha só. Um isolante térmico. A forma mais rápida de você se isolar do solo é com isso daqui, tá? Se você não sabe, se você deita sobre o solo para dormir, o solo vai roubando, entre aspas, vai roubando a sua temperatura durante a noite e você pode ter uma hipotermia. Você pode, no mínimo, você vai passar uma noite miserável tremendo de frio e, na pior das hipóteses, você morre. Então, ter um isolante térmico, algo que te separa do solo, é imprescindível. Esse equipamento é muito barato e vale a pena você ter, tá? Existem versões desse daqui que são baratíssimas, que você pode comprar. Ah, não vão ser confortáveis? Não, mas dá para ter. Por que você vê, né, infelizmente, que moradores de rua utilizam papelões para deitar e se separar do solo? Porque eles já entenderam isso, né? Claro que o papelão nunca será tão eficiente quanto um equipamento desse, tá? Mas pense sobre isso. Tenha uma forma de se separar do solo se você chegar no ponto onde você tem que dormir durante uma evasão. E por fim, ainda falando em dormir, você precisa de algum tipo de cobertor. Aqui no caso eu tenho um saco de dormir. O saco de dormir ele é muito bom porque ele é um local fechado, né? Você entra nele, se fecha inteiro e a sua temperatura fica presa ali dentro. Então ele é muito mais eficiente do que um cobertor, que acaba deixando espaços para o ar entrar ou para a sua temperatura escapar. Mas você precisa ter um saco de dormir da Deuter? Não, não precisa. Você pode muito bem ter um cobertor qualquer que você tinha na sua casa e botar na sua mochila. Mas não se esqueça, só porque está quente durante o dia, não significa que a noite será quente também, tá? É muito comum em situações de refúgio, onde você tem que sair, você vai acabar saindo para zonas menos populosas. Isso significa o quê? Você vai para zonas com maior prevalência de mata. E na mata sempre é mais frio. Então tenha uma forma de se aquecer, tá? Veja que eu falei coisas tão básicas aqui, cara, mas que elas podem salvar vidas. Talvez você que já manja um pouco de trekking, de aventuras, fala assim, pô, Júlio, mas isso é óbvio. É, cara, mas vai ver os vídeos, pô. Vai ver os vídeos de pessoas nesse momento, fugindo para as fronteiras, lá nos países em conflito. A maioria não tem nada de uso técnico e estratégico. Tem gente pegando joia, celular, iPhone lá, computador, e não pegando um casaco à prova de chuva, não pegando uma mochila confortável. Então, entenda que, por mais tolo que esse conhecimento soe, e talvez por mais inútil que ele seja para a sua realidade atual, é legal guardar isso lá no fundinho da mente. Talvez um dia, mesmo que você não queira, talvez você tenha que usar. Então agora você já sabe o básico. Eu não vou falar aqui de arma de fogo, eu não vou falar aqui de fogareiro, eu não vou falar aqui de barraca. Não, isso é o básico, cara. O que eu te trouxe até agora é o mínimo do mínimo, como eu disse, para diminuir as suas chances de morrer. A partir daí, tudo que você for colocando vai melhorando as suas chances de sucesso, certo? Devo lembrar a você que esse vídeo aqui ele é apoiado pela Surfshark. Fique à vontade para conferir o link na descrição. Quando você clica nesse link ali e se cadastra para se proteger mais no meio digital, você ajuda o nosso canal a continuar rodando também. E se você tem dúvidas, coloca nos comentários. Se eu esqueci de algum equipamento que você considera ultra mega essencial, coloca nos comentários também, porque aí quem sabe eu posso, né, repensar e você complementa este conteúdo. Lembre-se, seu comentário é uma soma do vídeo. Tudo que você colocar ali, o pessoal também vai ler, vai, enfim, interagir, então fique à vontade para dar uma olhada ali também, tá? E colocar um pouquinho da sua opinião. Espero que eu tenha sido claro. O meu objetivo aqui não é ofender ninguém, é tentar ajudar. Então, se você não gostou, sinto muito, é uma pena, não foi a minha intenção. Mas muito obrigado pela sua presença. No mais, eu fico por aqui. Eu sou o Júlio e esteja preparado.